Seja bem-vindo ao novo encontro dos descobrimentos online. O nosso convidado de hoje é o juiz desembargador Nuno Coelho. Doutorando em Coimbra, tem mestrado em Novas Fronteiras do Direito e licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Presidente do Conselho Executivo da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa e membro fundador da CJLP, Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. Exerce cargos de direção associativa e de consultor científico em inúmeros projetos de investigação e de cooperação internacional. Autor de diversos artigos de direito, foi também diretor de uma revista jurídica. É atualmente juiz desembargador na Relação do Porto, numa secção criminal. Desembargador Nuno Coelho, seja bem-vindo. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite. Estamos aqui disponíveis para falar. Muito obrigada. Conforme mencionei, o desembargador é presidente executivo da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa. Então, vou pedir que fale um pouquinho sobre a UIJLP e as atividades que essa mesma desenvolve. A União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa foi fundada há cerca de 6 anos. Desde essa altura até agora temos desenvolvido muita atividade, sobretudo em torno das preocupações que se salientam nos vários países que fazem parte da lusofonia, ou que fazem parte desta grande comunidade dos países de língua portuguesa. Que vão desde o continente americano com o Brasil até a Ásia ou o Extremo Oriente com Macau e Timor-Leste. São, obviamente, geografias muito distantes, mas os problemas são idênticos, uma vez que a nossa tradição jurídica é relativamente idêntica. Tivemos uma história comum que nos deixou também raízes ao nível do pensamento jurídico, da articulação dos códigos, do sistema jurídico, do sistema judicial e, no fundo, esta unidade, que também é uma unidade em termos de cultura e de língua, é também uma unidade na reflexão sobre o jurídico e o judiciário. E são vários temas que nos, no fundo, congregam. Os temas vão desde o estatuto dos juízes até questões que têm a ver com o domínio do ambiente ou dos direitos humanos, direitos fundamentais, a questão das migrações, a questão das fronteiras, mas também a questão da organização do sistema judicial, as questões das reformas da justiça penal, da justiça civil, da justiça económica e, portanto, são vários temas que nos congregam e também, obviamente, questões que têm a ver com a aproximação entre os juízes, porque não somos só uma comunidade de reflexão e uma comunidade intelectual, mas também de afectos e, portanto, há aqui uma dimensão de solidariedade e de convivência que também é importante e é salutar. Ao mesmo tempo, estabelecemos como uma plataforma de reflexão a nível mundial dos juízes, isto é, procuramos que cada uma das associações que fazem parte da União Internacional também se insiram naquilo que é a atividade de outras uniões internacionais de juízes. E temos a União Internacional dos Magistrados, que no fundo é uma espécie de ONU dos juízes a nível mundial, e temos depois os vários grupos regionais, com várias associações também, a Associação Europeia de Juízes, o Grupo Ibero-Americano de Juízes, e, portanto, também temos a plataforma asiática no grupo que congrega os Estados Unidos e os outros países do Pacífico, onde se insere também Timor-Leste. Excelente. Portanto, é uma atividade com grande amplitude, não deixamos de ter problemas, uma vez que a União é recente, vive também das crises que vivem também todos os países que fazem parte, inclusive do ponto de vista económico, e pronto, tentamos fazer o melhor. A nossa atividade tem-se baseado sobretudo em encontros regulares que ocorrem geralmente num semestre e que procuramos convocar países diferenciados, a um país africano, um país da Europa como Portugal, a um país do Brasil. A maior parte dos encontros que sucederam nos primeiros anos sucederam tanto em Portugal como no Brasil, mas agora estamos a ter uma atenção especial nos países africanos. Inclusive é com um seminário que vai ocorrer em março, 14 a 16 de março, em São Tomé e Príncipe, e depois temos um outro seminário com uma Assembleia Geral já programado para Dili, em Timor-Leste.
Certo, muito dinâmico, então. A UIJLP tem como um dos seus objetivos a defesa da independência permanente, real e efetiva do Poder Judicial. No entanto, em Portugal existe uma dependência do Judiciário face ao Estado. De que formas poder-se-á fortalecer uma maior independência do Poder Judicial? Eu vou responder, mas à partida tenho que dizer que não subscrevo totalmente que exista uma dependência da Justiça relativamente ao Estado português. Eu compreendo a pergunta, mas essa dependência existe sobretudo do ponto de vista organizativo ou do ponto de vista financeiro, porque a independência do sistema judicial é garantida não só através das normas constitucionais, temos uma Constituição particularmente exemplar no que respeita à defesa e à garantia da independência dos tribunais e dos juízes. Essa dependência pode ser eventualmente refletida ao nível daquilo que se chama a autonomia e independência financeira dos tribunais. Aí, de facto, seguimos um modelo que não é um modelo idêntico ao que existe no Brasil, com maior autonomia e independência dos tribunais, mas seguimos um modelo que é um modelo da Europa continental e em que existe uma partilha no que respeita àquilo que é a governação do judiciário. Existe uma partilha entre aquilo que é o poder legislativo, o executivo, com os ministérios da Justiça e depois o poder judicial. E, sobretudo, a independência neste modelo da Europa continental é garantida pelos Conselhos Superiores de Magistratura. E estes, de facto, se existem e exercem funções, sobretudo, ao nível das matérias estatutárias dos juízes. Isto é, garantem a disciplina e a organização do Estatuto dos Juízes. O que se pretende e o que se afirma é que, de facto, esta independência também tem que caminhar cada vez mais para um ponto de vista organizativo e de independência financeira. E daí que os conselhos judiciários ao nível da Europa continental e, sobretudo, nos países do Mediterrâneo, da Europa do Sul, têm caminhado no fortalecimento das competências dos conselhos judiciários. E, de facto, é nesse caminho em que estamos e existe aqui um progresso assinalável desde os finais dos anos 90 até os dias de hoje. Isto é, todos esses conselhos judiciários têm-se fortalecido ao nível de competências organizativas. O que existe é nem sempre uma convivência muito salutar entre aquilo que são, no fundo, as decisões políticas e financeiras sobre aquilo que é a política financeira do governo e dos Estados e aquilo que são as ambições de reforma do sistema judicial. Existem outros problemas, como do ciclo político-eleitoral não estar adequado a uma reforma estrutural da justiça, mas isto são problemas comuns, se calhar, para outras dimensões estruturais da reforma do sistema político ou social no seu todo. Mas podemos dizer, como afirmação, que Portugal tem um princípio de independência judicial, de independência dos juízes e dos tribunais, e também até uma salutar atividade que favorece muito a independência das decisões dos tribunais. Eu penso é que o nosso sistema não beneficia muito de uma autonomia e de uma independência financeira ou organizativa, mas estamos a caminhar nesse aspecto e, de facto, nesta dimensão temos algo a aprender com o sistema brasileiro, que é mais avançado a nível da autonomia organizativa e da independência financeira dos tribunais, mas poderá ter outros problemas em que o próprio Brasil pode beneficiar com a experiência de Portugal. Daí ser salutar também existirem fóruns como a União ou outro tipo de fóruns, como por exemplo a Comunidade dos Juristas de Língua Portuguesa, em que estes assuntos podem ser refletidos em comum. Muito bem. A justiça ou injustiça das normas jurídicas não determinam a sua validade. No entanto, de acordo com a lei, com os princípios fundamentais de direito, de acordo com a independência e imparcialidade dos tribunais, como aprecia os casos e, consequentemente, como toma as suas decisões? É uma pergunta difícil e aqui um jurista tem que responder, e sobretudo se for juiz, porque no fundo não pode deixar de decidir os casos, mesmo que eles sejam complicados. Eu diria, do ponto de vista teórico e filosófico, assumindo como possível que todas as normas jurídicas só existem efetivamente se forem aplicáveis ou aplicáveis,
eu diria, se de facto o direito ou a norma legal cair em desuso, passa a não ser direito. E diria que também, mesmo que a norma tenha uma solução que à partida pode ser injusta, não deve ser aplicada pelos tribunais enquanto tais, porque, nomeadamente, isso violaria desde logo princípios constitucionais e a Constituição deve sobrevalecer ou deve prevalecer sobre as normas legais que sejam normas legais de hierarquia mais baixa. E, portanto, à partida, os tribunais têm um arsenal técnico-jurídico, têm uns instrumentos de tal maneira apetrechados que eu diria que uma norma que for injusta, uma regra legal que for injusta, não deve ser aplicada e, portanto, não deve prevalecer e não ser direito. Claro que isto é muito fácil de dizer, mas depois, na prática, um cidadão pode ser confrontado com inúmeras questões e inúmeras reflexões sobre aquilo que é ou não justo ou injusto, e de facto para isso é que existem muitas vezes o recurso, pelos quais as partes podem obter em tribunal superior uma decisão diferenciada e mais bem refletida, pelo menos em termos de harmonização de julgados e harmonização jurídica, e também têm a possibilidade de recorrer até a tribunais internacionais onde podem defender os seus direitos fundamentais, os seus direitos humanos, quando entendem que a norma está a ser aplicada, mal aplicada por parte de uma ordem jurídica de um Estado. Estamos a falar de realidades como os tribunais de direitos humanos existem tanto no continente europeu como existem no continente africano e também no continente ibero-americano. Portanto, há aqui toda uma composição em sistema, que é uma composição que não é confinada a uma ordem jurídica nacional, pelo qual o cidadão pode obter uma decisão justa, embora possa existir um sistema legal injusto. À partida, os tribunais devem saber apurar o que é a justiça dentro de uma ordem jurídica e aplicar a melhor solução possível. E essa solução possível não deve ser injusta ou violadora de princípios universais do direito ou de direitos fundamentais e direitos humanos que são acolhidos em instrumentos internacionais. E, portanto, diria que muito dificilmente uma determinada regra legal entendida como injusta pode vir a ser aplicada por um tribunal se ele adequar a sua solução jurídica aos melhores cânones de interpretação e de aplicação do direito e dos princípios. Certo. Não sei se respondi de uma maneira muito fácil, mas parece-me que a uma pergunta difícil não poderia responder também de outra forma. Não. Então passa muito também pela preparação do próprio profissional, não é? Do próprio juiz e pelo conceito. Claro, evidente. Então, dito isso, eu passo para a minha próxima questão, que é relacionada com a academia propriamente dita. Em função do Tratado de Bolonha, os juristas têm ingressado no mercado de trabalho cada vez mais jovens. Considera que o estágio da Ordem dos Advogados deveria ser exigido também para juízes? No sentido de que essa visão do advogado poderia facilitar o processo de tomada de decisão e garantir uma mais completa formação desses jovens profissionais? Eu entendo a pergunta, ela já esteve subjacente a uma discussão que já vem de longe, de umas décadas, esta parte, que tem a ver qual é o modelo a seguir no ingresso e no recrutamento dos juízes. O nosso sistema, e o sistema brasileiro também, é um sistema de carreira de juízes, isto é, em que se entende que a formação dos juízes se vai obtendo ao longo da vida. Para esse sistema de carreira existem basicamente dois modelos, que é o modelo francês de formação numa escola judiciária e um modelo alemão, que é um modelo de formação conjunta de juristas, que fazem uma formação conjunta e até já na dimensão profissional, e depois é que há a escolha, no fundo, da atividade profissional a seguir. O modelo que a Gabriela está a propor é o modelo alemão, isto é, de formação conjunta do jurista até o momento em que ele tem que decidir a sua atividade profissional. É discutível ambos estes modelos. O nosso modelo, o modelo português, segue o modelo francês, de escola de formação judiciária. Mas também é preciso entender que esse problema que suscitou não se levanta ao nível
da nossa formação de juízes, porque para o ingresso nos centros judiciários os requisitos são de tal exigência que leva a que os candidatos têm que ter pelo menos um mestrado na licenciatura de Bolonha para ingressar na Escola de Formação de Juízes. E, portanto, as exigências, tanto de entrada na advocacia como de entrada nos centros judiciários, estão ao mesmo patamar. E, portanto, esse problema não existe. O que poderíamos refletir, eventualmente, é saber se não ficaríamos a ganhar por uma maior aproximação entre aquilo que é a formação de um jurista profissional para a advocacia e para juízes, e de facto, ou para magistrados. E de facto, eu acho que poderia haver uma maior aproximação, poderia haver atividades até conjuntas. Agora, penso que não beneficiaríamos de um momento para o outro para um mercado da advocacia em Portugal que está em crise, porque se percebe que a pressão sobre o mercado da advocacia é muito grande. Trazer isso para o campo da formação dos magistrados, eu penso que, do ponto de vista sistémico e organizativo, nos traria grandes problemas de organização, porque a pressão seria imensa e, no fundo, não ficaríamos muito a ganhar com isso. Eu penso que o modelo que temos, que é o modelo francês, ainda tem muito a ganhar com o seu aperfeiçoamento, eventualmente com uma ou outra alteração que leva a beneficiar o sistema de formação. Se calhar o problema também tem a ver com os currículos dentro do Centro de Estudos Judiciários e, eventualmente, depois com a maneira como se passa de uma fase teórica da formação para uma fase prática da formação já nos tribunais. Numa reflexão assim muito sintética, era isto que tínhamos a dizer sobre a pergunta, que eu acho que é muito pertinente que me fez. Obrigada. Agora, mudando de assunto, os meios alternativos de resolução de litígios são muito utilizados nos Estados Unidos, mas ainda são pouco utilizados e uma novidade no ordenamento jurídico português. Qual a sua opinião em relação a esses meios? Eu penso que os meios alternativos de resolução de litígios são uma realidade já sedimentada em Portugal. Isto é verdade que eles apareceram primeiro no sistema anglo-saxónico e sobretudo na experiência norte-americana, mas há muito que influenciaram a ordem jurídica, a prática jurídica nos nossos países. Eu posso salientar que em Portugal existe maior amplitude de utilização até necessária, quer dizer, no fundo as partes são necessariamente convidadas a utilizar esses meios em determinadas situações, muito mais que até na experiência brasileira. Isto é, Portugal está mais avançado na utilização dos meios alternativos do litígio que está o Brasil, em que o número de litigância e o número de processos pendentes em tribunal chega a patamares de grande preocupação. Em Portugal temos mediação, arbitragem, já com grande amplitude, sobretudo no domínio dos litígios de consumo, e também existe uma grande reflexão sobre os institutos de mediação, e é um sistema já com muita utilização. Eu penso é que ficaríamos a ganhar eventualmente de uma maior harmonização entre esses meios alternativos e aquilo que é a prática dos tribunais. Isto é, penso que ainda se beneficia pouco da mediação e da conciliação no curso de um processo, por exemplo, como é o processo civil, ou entre outros tipos de litígio, onde necessariamente ficaríamos a beneficiar com uma maior conciliação ou mediação. Falo também mesmo nos casos da pequena criminalidade ou nos litígios de ordem administrativa, como são as contraordenações. Mas penso que a esse nível ficaríamos a ganhar com maior harmonização com o sistema judicial, não tanto com o facto de não existirem normas jurídicas ou um sistema que não já consagra com grande amplitude esses meios alternativos. Certo.
Bem, chegamos então ao momento de praxe das entrevistas, em que eu vou pedir ao desembargador que partilhe conosco um episódio especial de sua vida profissional. Eu, à partida, não tenho assim uma história de vida e, sobretudo, aqueles pequenos pormenores que às vezes nos acontecem não beneficiariam muito com a sua divulgação pública. É justo. Mas existem, sobretudo ao nível dos primeiros anos de experiência de juiz, há algumas situações que são mais ou menos exemplares e que têm a ver, no fundo, entre aquilo que são, às vezes, os pequenos limites entre aquilo que é o ritual judiciário e aquilo que as pessoas, às vezes, esperam dos tribunais. E muitas vezes o caricato das histórias tem a ver com o facto dos tribunais às vezes estarem instalados em edifícios que não têm a dignidade e a arquitetura às vezes para levar a que as pessoas tenham um comportamento mais aceitável dentro do tribunal. E lembro a história de um arguido que estava a ser julgado num crime de burla já com muitos anos, um crime de burla que assentava sobre um cheque sem cobertura e em que, dado o afastamento entre a data em que foi praticado e a realização do julgamento, no fundo as partes já estavam muito distanciadas daquilo que eram os problemas que deram origem ao processo. E, portanto, tanto o ofendido como quem estava a ser julgado já não se preocupavam muito com o assunto. E então lembro-me de o professor que estava a ser julgado por crime de emissão de cheque sem previsão, depois de ser ouvido, sentou-se atrás, traçou a perna e começou a ler complacentemente o seu jornal diário. E aquilo não estava a ser visto pelo juiz que estava a presidir, eu era um juiz adjunto, e dei a indicação ao funcionário para chegar ao arguido e lhe tirar o jornal, ou dar a indicação que não devia fazer isso em audiência de julgamento. Ele continuou, depois de algum tempo e de ter recolhido o jornal, começou a fazer o mesmo, e eu lembro-me do funcionário ter chegado ao pé dele, com um professor que estava a fazer isso, não é? Que estava a ser julgado, e com o dedo em riste, como se ele fosse um menino da escola, lhe ter tirado o jornal da mão e lhe ter dito para não voltar a repetir o mesmo. Moral da história: a justiça faz pelos pequenos pormenores e nem sempre conseguimos em tribunal, no fundo, atingir o respeito necessário para que as decisões sejam tomadas no fundo, com o respeito que deve merecer o funcionamento da justiça. E por isso serviu-me para a vida, sobretudo para estabelecer os limites entre aquilo que a nossa ação profissional às vezes pode cair no ridículo se não for bem refletida e se não for autêntica. E a justiça tem muito a ver com isso, tem a ver com o facto de trabalhar com simbolismo e com um ritual que não pode cair no ridículo e no absurdo. E isso serviu-me de ensinamento para a vida, sobretudo para ser mais autêntico e sobretudo para levar a que as pessoas levem as coisas a sério. Às vezes é difícil em tribunal porque, no fundo, os interesses são muito contrapostos e há muita tendência as pessoas não valorizarem aquilo que está ali em causa. Um episódio um tanto caricato, o fato do professor passar a ser quase o aluno, a ser repreendido, foi engraçado. Eu penso que sim, é um pormenor um pouco jocoso, não é? Mas que tem a sua importância para perceber como é que o juiz deve atuar em audiência e sobretudo, os limites entre a prepotência, a demasiada autoridade, mas também não cair na sobrevalorização daquilo que são os rituais e a importância de um julgamento. Bem, assim concluímos a nossa entrevista. Desembargador, muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço a vossa simpatia também, o facto de me terem convidado e espero que nos encontremos por aí e que a minha reflexão sirva para alguma coisa, pelo menos para criticar.
Muito bem, muito obrigada, Eu é desembargador. que agradeço. Muito boa tarde, Gabriel. Até à próxima.